Amém. Nós adoramos o Senhor, porque Ele é digno, de toda honra, toda glória, toda adoração, toda exaltação. Bom é podermos estarmos reunidos para juntos expressarmos o nosso amor, a nossa gratidão ao Senhor. Amém. Porque, como o salmista diz, grandes coisas com efeito o Senhor tem feito por nós. Por isso nós estamos alegres. Não temos motivo de tristeza, mas temos motivo de nos alegrarmos. Por todos os seus benefícios para conosco. Nós temos visto a generosidade do Rei sobre as nossas vidas. Então isso é motivo de nós sermos muito gratos a Ele. Abre em 1 Coríntios, capítulo 12. Do versículo 1 em diante. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixávamos conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro do mesmo Espírito fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações milagres, a outro profecias, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, que realiza todas estas coisas, distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também como com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi-nos dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer às mãos, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a esse damos muito maior honra. Também ao que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra.
Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-na todas? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Essa palavra nos mostra sobre o que significa ser membro do corpo de Cristo. Eu estava pesquisando, estava lendo sobre essa palavra hoje, pesquisando. O corpo humano. Quantas células tem o corpo humano adulto? Tem uma ideia? 36 trilhões de células homem e 28 trilhões de células mulher. Eu pensei, puxa vida, eu estava lendo essa palavra e vendo como Deus é, como que é o tamanho do corpo de Cristo. Você imaginou? 36 trilhões de células. É algo tremendo. Então, essa palavra que nós lemos, que o apóstolo Paulo está relatando, acerca dos dons espirituais. E cada um no corpo tem a sua função. Cada membro tem o seu devido lugar. Cada membro está no lugar que Deus colocou. Ninguém está fora do seu lugar. Mas se eu não for o olho do corpo, eu não quero fazer parte do corpo. Se eu não for o ouvido, eu não quero fazer parte. Se eu não for a mão, olha, a palavra fala que nós temos Deus dispôs ou colocou cada membro no seu devido lugar como lhe aprouve. Porque Deus viu a capacidade de você funcionar naquele lugar. Mas eu sou uma pequena célula do corpo. É fundamental essa célula. No meio dessas 36 trilhões de células do corpo, você é importante. Então eu estava lendo sobre essa palavra e pensando, hoje Deus é um Deus que dá todo o suporte para que o seu corpo tenha saúde divina, que tenha uma saúde perfeita. Sabe por quê? Porque somos membros de Cristo. Nunca alguém escutou falar que alguém precisa orar para Jesus. Você já leu na Bíblia que alguém precisa orar para Jesus ser curado de alguma coisa? Nunca. Não é? Jesus é perfeito. Jesus é santo. Jesus, Ele é soberano. Então, o seu corpo é um corpo perfeito. E Paulo aqui está dando uma instrução sobre acerca dos dons. E fala que cada um tem algo para realizar. Ele fala assim, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Qual é o seu comissionamento no corpo?
um presbítero, eu sou um diácono, eu sou um músico. Não importa qual seja a sua função, o Espírito é o mesmo. Há diversidades de serviços, mas o Espírito é o mesmo. Não tem espírito diferente. Então todos têm o mesmo Espírito de Cristo. Todos têm a mesma unção de Cristo. E falou assim: há diversidade das realizações, mas Deus é que opera tudo e em todos. Deus age por meio de todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Deus não confia, Deus não dá algo para ninguém para que não tenha um fim proveitoso. O quanto Deus tem investido na sua vida? Quanto Deus tem investido? Muitas vezes nós somos mesquinhos conosco mesmo. Eu acabei conseguindo, muito tempo que eu estava procurando, para ver o quanto que se frutifica, as plantações, que se planta, a semente que planta, o quanto ela pode frutificar. Eu já mostrei uma vez aqui e consegui de novo, Eu fui à procura das espigas de milho seco e eu consegui ver de eu consegui 7, Um sitiante me arrumou e eu fui buscar na farmácia deles. Então você plantar um grão de milho, automaticamente o pé dá 2 espigas. Eu já vi plantação, em vídeos que tem pé que dá até 6 espigas, mas isso é com essa genética diferente. Mas normalmente é 2 espigas que dá por um pé de milho, mas se planta um grãozinho só. Mas daquele grãozinho dá 2 espigas, e cada espiga tem 600 grãos. Então nas 2 espigas tem 1.200 grãos de um só que foi plantado. Então um grão produziu 1.200 grãos. Tremendo. Falei, puxa vida, como Deus é. E se você pegar as 1.200 grãos e plantar, quantos que não vai dar? Não vai produzir. Então assim vai ser crescente, que depois você não vai fazer nem conta, de quanto que está se produzindo. Eu tenho que estar pensando o quanto Deus tem investido em nós. Ela fala que nós somos a semente do reino. Cada um de nós somos uma semente do reino de Deus. E essa semente tem que frutificar. Às vezes nós não frutificamos, às vezes, muitas vezes, um por um. Imagine produzir 1.200. Você pensou? Então, Deus tem investido em nós para a sua glória. Ele quer ser glorificado em tudo aquilo que ele realiza. O que Deus nos dá é sem medidas. Nós somos limitados, ainda nós pensamos muito pequeno. Então o nosso Deus é grande e nós temos que pensar grande. Deus não tem nos chamado para sermos pigmeus, mas Deus tem nos chamado para sermos gigantes. Então Deus distribuiu os dons como lhe aprouve, com o mesmo Espírito. Então, porque é dado mediante o Espírito da palavra de sabedoria. Deus tem te dado Espírito da palavra de sabedoria? Flua nisso. Manifeste isso. A outro, segundo o mesmo Espírito, da palavra de conhecimento. Deus tem te dado conhecimento? Prossiga nisso. No conhecimento. A outro mesmo Espírito, fé. Tem havido fé? Multiplique essa fé. A outro mesmo Espírito, dom de curar. Tem acontecido isso? Manifeste. Flua. A outra, operação de milagres. Se você tem, ministre. Haja. A outro mesmo Espírito, diz profecia. Fale a palavra. A outro, discernimento de espírito. A um,
variedades de língua, outro capacidade para interpretá-las, mas um só, é o mesmo Espírito, realiza todas as coisas, distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente. Então cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Eu não posso esperar por você fazer a minha parte, e nem você esperar que eu faça a sua. É sua parte, é o seu lugar no corpo, é a mão. Funcione, haja, se mova. Então é fundamental o lugar que Deus tem te colocado. Deus tem te colocado no corpo para funcionar, para ser uma célula viva. Enquanto eu estava lendo, depois eu comecei a conversar com a Marisa, lá na sala, conversando com ela e falando algumas coisas a respeito dessa palavra. Se existe essa quantidade de células no corpo humano, todas as células são sadias, Essas 36 trilhões de células precisam ser sadias no corpo, Agora, se uma célula ela começar a morrer, ficar doente, quantas células mais tem para sustentar ela? Para fazer ela voltar à vida de novo? É muitas células, que são capazes de ministrar aquela célula de novo vida e não deixar que ela morra. É assim a reação de cada membro do corpo de Cristo. É o que nós continuamos lendo, que fala assim porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Não temos Espírito diferente aqui nós, não. Temos o mesmo Espírito. E qual é esse Espírito? O Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, que vive em nós, que mora em nós, que age através de nós, que fala através de nós. É o poder do Espírito, porque o Espírito Santo é Deus, é o próprio Deus se revelando. Quando Jesus falou: eu vou para o Pai, eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, para estar para sempre convosco. Então o Espírito Santo habita em nós com um propósito: de sermos ousados, fortes, destemidos e fluirmos na unção do Espírito, que é o próprio Cristo em nós. Porque também o corpo não é só membros, mas muitos. Se o pé disser: porque não sou mão, não sou do corpo, por isso não deixa de ser. Mas eu não queria ser o pé, eu queria ser a mão. Mas você viu que importância que tem o pé? O corpo não vai a lugar nenhum se o pé não for te levar. Que importância às vezes você fica, calçado, pouco se vê ele, mas a finalidade que ele tem, ele dá equilíbrio do corpo, ele que dá um sustento, suporte, ele que carrega todo o peso do corpo. Então você é fundamental. Se você é o pé do corpo, você é fundamental. Você é uma bênção tremenda. Eu não queria ser, não. Você é fundamental. Porque Deus te colocou ali para funcionar. Agora, se o pé fica doente, todo o corpo vai sofrer. Às vezes precisa de muleta, precisa de muleta para levar o corpo que está faltando, cura no pé. Então todos os membros são necessários do corpo. Então temos que estar
firmado. Se todo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo ouvido fosse o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Obrigado, Jesus. É o que nós devemos dizer, e você deve dizer obrigado, Jesus. Muito obrigado, porque o Senhor sabe o melhor lugar no corpo para mim. O Senhor sabe que eu vou funcionar. O Senhor sabe que eu vou ser bênção, que eu vou ser útil, que eu vou ficar operante, que eu não vou ser um membro inútil. Agora, não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários, e os que nos parecem menos dignos do corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Pelo contrário, os membros do corpo